Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Para todas as visitas que nós fizemos, e aí vocês vão ter uma palestra internacional, sim, que nós gravamos um tape, um vídeo, uma fala com a Fá Maioli, que é uma designer que nos acompanhou em toda a missão. Então ela vai falar de todas as tendências. Ela é designer, mora em Milão e nos acompanhou na missão. Então ela vai contar para vocês as tendências aí de tudo que aconteceu em Milão. E a gente percebeu assim, quando nós fomos visitar, quando você vai para uma feira, tudo que lá já está acontecendo. Às vezes já até aconteceu. E chega para nós aqui 1 ano, 2 anos depois, não é isso? Então vocês vão estar com informações fresquinhas, quentes aí, para usar no dia a dia, tá bem? Durante a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar, me perguntar, não precisa esperar até o final. Tudo bem? Então nós vamos falar sobre as tendências e novidades do Salão do Móvel de Milão. Bom, a feira ela aconteceu em abril do ano passado. O Sebrae ele investe também nessas ações de acesso a mercado. Para quê? Para dar oportunidade para os empresários prospectar negócios, conhecer as tendências, né, de qualquer setor. Nesse caso foi para o setor de imóveis. Então, essa é uma ação do Sebrae também, aproximar o empresário da micro e pequena empresa, né, do que acontece aqui e fora também do Brasil, né, para ele ficar antenado, ver as oportunidades, máquinas, equipamentos, prospectar negócios. Muitos empresários, quando vão para uma feira de negócios do seu setor, seja ela aqui no Brasil, ou na sua cidade, ou fora, ele sempre faz negócio. Então, às vezes, a busca de um fornecedor que, às vezes, ele não conseguia. Então, ele chega lá, ele acaba encontrando, ele faz negócios. Ou fecha negócio para vender, né, para prospectar clientes e aproximar e troca também de informações. Né, porque é muito rica essa vivência, porque os empresários vão estar juntos com outros empresários do mesmo setor. Então, existe uma troca muito grande entre os empresários quando vão para uma feira, para uma missão. Então, quando vocês tiverem oportunidade, ou aqui em São Paulo, ou nas suas cidades, procure o Sebrae, verifique quais são as abordagens que o Sebrae tem, né, de missões, para vocês participarem, tá bem? E o Sebrae também prepara os empresários para ir para a feira também. Então, vamos lá. Bom, o Salão Internacional do Móvel de Milão é a maior feira de gênero da indústria de móveis no mundo. Na cidade de Milão, na semana da feira, a cidade respira, inspira e transpira móveis. Tudo, dentro da feira e fora da feira, vocês vão perceber isso aqui. Então, o mundo todo vai para Milão para verificar as tendências. Então, lá tinha japonês, tinha árabe, tinha chinês, tinha muito brasileiro, americanos, italianos. Então, o mundo todo se volta para ficar antenado no que está acontecendo. Então, ela fala do mobiliário, design e lidera a exibição de novos produtos por design de mobiliário, iluminação e outros artigos de decoração. Então, não é só para fabricantes de móveis, né? É para designers, arquitetos, os especificadores que eles falam, né, que trabalham com a parte de detalhes. Também tinha tudo que você imaginar ligado à questão do móveis e decoração. E iluminação também. A cada ano eles mudam uma parte lá. O ano passado foi iluminação. Então, tinha uma ala só sobre iluminação. Esse ano vai ter cozinha e banheiro. Então, além da feira lá de móveis, tem uma ala que só para banheiros e cozinhas, tá bem? Então, é a maior feira. Então, os empresários, né, eles foram classificados por segmento. Então, toda a programação para a feira ela foi elaborada de acordo com o perfil do grupo que estava indo para a missão. Então, São Paulo levou 73 empresários para a missão, do estado todo. Cada região foi arregimentando seus clientes que participavam de algum projeto, o Sebrae trabalha com o setor. Então, foram fabricantes de móveis e marcenaria, tinha muito marceneiro, né, de pequenas empresas também, especificadores, arquitetos, designer, pessoal que trabalha com decoração, loja de móveis e loja de decoração. E a partir desse perfil das marcenarias, os fabricantes de móveis, especificadores, o Sebrae cria uma programação adequada para cada público. Então, o empresário não vai só visitar a feira, o salão, o que está acontecendo. Ele faz visita técnica guiada.
Então, ele vai conhecer a realidade lá, muito parecida com o perfil do grupo que está indo. Então, foram 72 profissionais, 37 indústrias de imóveis, 33 arquitetos e designers e 2 lojistas. Comércio de imóveis e decoração também. Então, esse foi o perfil do grupo. Então, aqui é a entrada... Alguém já foi para Milão, na feira? Já foi? Já foi? Então, aqui é a entrada da feira, né? Percebe-se aqui a movimentação, todos os dias era esse fluxo de pessoas que tínhamos por lá. Então, o salão ele foi de 13 a 20 de abril. Então, tinha o salão de complementação e decoração, uma ala só de decoração, Eurolute, que era iluminação de todos os tipos. Né, o salão office, onde apresenta os espaços só para escritórios, móveis para escritórios. O salão satélite, que é uma exposição de jovens designers. Então, eles montam lá uma parte na feira só para jovens que estão iniciando em designer. Então, os estudantes, então, eles apresentam projetos, novas ideias, para incentivar os jovens também na criação. O Eventos Fora Salone, como eu disse, fora da feira, a cidade toda ela respira design, tendência de imóveis. Então, a cidade, ela se prepara para receber. E onde você anda, sempre tem um evento, alguma coisa acontecendo sobre o salão de móvel. Então, vou ter alguns bairros que nós visitamos, que é Breira, Zona Tortona e Zona Lambrate, que tem as exposições. Então, as lojas, elas mudam, montam todo o cenário. Então, eles montam os ambientes, né, já com as tendências do que está acontecendo. E aí vão outros setores também. A parte de peças, né, a Deca montou um evento fora também, chamou seus fornecedores, seus clientes. Então, todos os bairros aconteciam eventos voltados para design e tendência do móveis. Então, por onde você passava, tinha alguma ação, algum evento acontecendo para falar sobre design e decoração em móveis. Então, nós trouxemos aqui para vocês algumas fotos, né, sobre o que nós vimos lá, né, a parte aqui dos móveis, aqui a parte de office. Aqui parece um mármore, mas não é, é uma madeira. Então, a gente ficava, nossa, como é que, né, um móvel tão pesado? Então, são os tipos de madeira, né, os designs que eles vão usando, e todo o ambiente, ele era criado como ambiente completo. Então, ele não tinha uma peça única, separada. Então, eles criam o ambiente, voltando, né, para toda a decoração. E aí tinha muitos designs, muitas coisas diferentes lá para se ver. Então, aqui foi uma visita, o circuito pelas ruas de Milão, que foi a Famaioli que organizou para mostrar que toda a estrutura, né, toda a arquitetura de Milão, ela tem uma história que conta do designer. Né? Então, nós fizemos um passeio, os empresários fizeram um passeio pelas ruas de Milão para entender um pouco da história, por que a cidade inspira e respira tanto designer, né, da moda e do móveis também. E aí, o que acontecia? O empresário percebia que ele ia para a feira, ele pegava o catálogo, fazia um planejamento daquilo que ele queria ver, e depois, as visitas fora da feira, essa visita nas ruas, ele começava a compreender como é que as pessoas pensavam a questão de designer, né? A questão da iluminação, dos detalhes, dos acessórios. Então, essa visita ajudou os empresários a compreender um pouco da arquitetura da cidade, que ela está diretamente ligada com a questão de designer. Então, a cidade ela foi avançando e ela se prepara para receber os empresários também. Então, qual foi a visita guiada pela cidade? As visitas na Zona Tortona, né, que é um bairro lá de Milão também, nós visitamos os destaques com exposições. Todos os dias tinham shows e as exposições, né, de designers, de arquitetos, né, que colocavam lá as suas ideias ligadas à questão dos móveis. As visitas aos showrooms, como eu falei para vocês, em todas as ruas, todas as lojas, elas iam criando os ambientes, né, com todos os móveis adequados. Então, os empresários podiam verificar o que estava acontecendo. E em cada visita, os empresários queriam observar todos os detalhes. Desde aqui, né, como é que ele conseguia fazer uma estante sem parafuso. Então, os empresários olhavam os detalhes, não só do design, mas também das peças, né, da criação, né, dos acessórios que eles utilizavam. Então, aqui são as visitas que eles fizeram pelas ruas lá de Milão para visitar os showrooms. Que a gente fala que é o fora do salão, também acontecem as exposições. Aqui a visita também nos showrooms, lá em Breira. Aqui a questão de cozinha no showroom que nós visitamos, né, todos os detalhes do que eles usam lá, de muito inox. E tinha também aqui na questão da cozinha, a gente olhava assim, mas não tinha a bacia Cuba, né? Então, era uma tendência que muitos empresários não conheciam.
ficava tudo embutido, você lava a louça, não fica nada em cima, né? Cadê a torneira, né? Cadê a cuba? Então, tem um inox aqui, que você usou, fecha tudo e fica só tudo limpinho aqui. Era uma tendência que os empresários, pelo menos quando foram, não conheciam, né? Então, uma inovação também, muito inox, né? Os detalhes já vêm aqui, no caso da cozinha, ela toda pronta, com os utensílios para as donas de casas. E aqui foi uma visita que nós organizamos para os empresários, como eu disse, não era só visita na feira. Então, nós levamos para conhecer os empresários de marcenaria, eles foram visitar uma fábrica de móveis, que ele começou com uma marcenaria, é o Tino Sana. Depois, quem tiver a oportunidade, pode acessar o site para conhecer. Então, nós levamos aqui os empresários, só os marceneiros, né? Que tinham as lojas, as marcenarias, que eram só empresários de marcenaria, para conhecer a fábrica do Tino Sana, que é uma marcenaria. Ele começou pequeno, e aí ele focou no mercado dele. Ele começou marcenaria, fazendo móveis lá planejados, e a empresa ela se diferenciou quando ela escolheu o seu público-alvo. Então, ela viu a oportunidade e eles se especializaram em móveis para navios e para hotéis. Pensa no salto que a empresa teve, né? De mudança, que ela tinha uma loja, uma marcenaria pequena, né? Com 4, 5 funcionários, e ela focou e foi crescendo e foi vendo o mercado. Então, aqui é um... Opa, deixa eu voltar. Aqui é toda a planta da fábrica hoje, né, que ela é uma grande empresa. Aqui é dentro da marcenaria, todo o processo industrializado em série. E o que era mais interessante que os marceneiros observaram lá é o processo de produção deles. Quando eles vão fazer uma criação, eles têm uma área só de criação de designer. Quando o cliente chega, senta com essa equipe, pensa no que o cliente quer. Eles montam um ambiente, seja para o navio, eles montam 2 ou 3 peças no ambiente e chamam o empresário para dentro da fábrica para verificar como é que ficou esse produto. Colocam um tapete vermelho. E para o hotel, eles criaram lá os showrooms, vários quartos, né, do jeito que o cliente queria, para o cliente verificar se era aquilo mesmo, depois eles fazem a fabricação. Então, dentro da fábrica, ele tem esse showroom específico para os clientes deles. Então, aqui foi uma das visitas, né, na fábrica, eles fizeram uma apresentação. E aqui, o que aconteceu? A empresa, eles montaram uma escola de marcenaria dentro da fábrica, junto com outros empresários e o poder público. Para quê? Para formar mão de obra. Porque nessa região existem muitas marcenarias, pequenas e grandes também. E aí o Tino Sana, ele ofereceu o espaço físico, as máquinas, os equipamentos, né, para treinar os jovens, para que formar mão de obra para o mercado. Então, esse é um trabalho que eles fizeram de articulação. Então, no caso, o SEBRAE também faz esse trabalho quando a gente trabalha com o setor segmento. Então, se na sua região existe um número significativo, por exemplo, de marceneiro, indústria de móveis, o SEBRAE pode chamar esses empresários e iniciar um trabalho de desenvolvimento com esses empresários. Falar de mercado, falar de processo, melhorar a produção, melhorar a qualidade e também fazer a organização do grupo para trabalhar junto. É o que esses empresários fizeram. Então, eles trabalham juntos, no caso, para formar mão de obra, né? E tem intervenção, o apoio do poder público também, que ajudou muito. Mas, no caso do Tino Sana, ele doou o espaço, os professores, que são funcionários antigos dele. Então, eles têm um período que eles trabalham, e outro período eles ministram aqui o treinamento para preparar esses jovens para o mercado. Aqui tem uma fala de um dos diretores, que é o Genro, que ele fala de como que a empresa avançou. Eu vou colocar aqui para vocês. È un'azienda che da sempre si è specializzata nel settore arredamento alberghiero. Attualmente siamo tra i leader nel settore alberghiero e navale. Il successo di questa impresa è che fa le cose difficili che altri non fanno. Sono lavori sempre difficili, sono lavori sempre nuovi, hanno la loro storia, ma grazie a queste difficoltà che noi oggi cresciamo, nonostante la crisi internazionale. Então, aqui ele comentou, né, que eles se diferenciaram, foi na dificuldade, eles fizeram difícil.
difícil, e aí eles viram essa oportunidade, eles se destacaram e conseguiram se diferenciar no mercado. Então, foi essa uma das visitas que nós fizemos, que para os empresários foi muito importante para conhecer uma outra realidade, né, de que é possível crescer. Como é que o empresário cresce? Ele tem que focar no seu mercado, definir o mercado que ele quer, planejar para que ele possa chegar lá. Foi o que a empresa fez. Ela conseguiu crescer, né, organizadamente, vamos assim falar, tá bem? Então, com isso, vocês podem contar com o Sebrae, que nós podemos ajudá-los aí a planejar as suas empresas para crescer. Outra visita técnica que nós realizamos, que nós levamos os empresários, foi uma visita técnica numa indústria de tinta especializada para móveis, né, que era a empresa Leckler Tintas e Vernizes, exclusivo para indústrias de móveis. Então, nós também organizamos uma visita para eles conhecerem a fábrica de tintas. Então, nessa visita, eles puderam conhecer as tendências das cores para o setor de móveis, né? E além das tendências, né, até no dia da visita, eu fiquei preocupada que esse empresário vai falar de tinta para móveis, né? E aí, no começo da apresentação, o empresário começou a contar a história da cor. E os empresários todos olhando, eu falei, gente, os empresários não estão entendendo nada, o que tem a ver a história da cor, né, para falar do desenvolvimento? E aí a palestra foi correndo, né? E aí no final os empresários ficaram assim, impressionados, e foi a melhor palestra que eles viram, porque eles puderam entender um pouco como é que vem a questão das tendências, né, da história da cor no decorrer dos anos, para chegar nos dias atuais. Então existe um porquê. Está baseado na questão da economia, no desenvolvimento socioeconômico, nas questões mundiais. Então, desde a época da guerra, eles começaram a contar, na época da guerra, por exemplo, os tipos de cores que usavam. Não essas cores coloridas que nós temos hoje, né? Era mais o preto, o cinza, mas por quê? A própria época era assim. Então, os empresários foram compreendendo, né, como é que se desenvolve, né, como é que se cria a questão das tendências para as cores. Então, foi uma visita muito interessante. E nessa visita também os empresários puderam conhecer uma cartela de cores que a empresa desenvolveu para os empresários fazer um jogo de criatividade para o uso das cores. Que aí os empresários falaram, muitas vezes, quando nós vamos oferecer, mostrar para um cliente um produto, ele fala a cor, eles têm que pintar várias peças para chegar no conjunto que o cliente quer. É assim mesmo? Às vezes? E aqui eles criaram um kit com vários, são mais de 300 cores, não sei, onde o cliente faz a combinação para mostrar para o cliente. Então, foi um projeto inovador que a empresa fez para oferecer para os seus clientes. Então, eles puderam conhecer aqui a questão da história da cor, as tendências das cores para os móveis, né? E saber um pouco mais sobre essa inovação aqui. E aí, quando nós fomos para essa visita, nós fizemos um contato com essa indústria lá e perguntamos, vocês, porque eles têm 2 unidades no Brasil, vocês topariam ir para São Paulo para fazer uma palestra para os marceneiros? Ah, nós vamos. Falei, mas ela é em Presidente Prudente. Aonde é? Falei, 600 quilômetros de São Paulo. Ah, nós vamos, é possível. Aí nós conseguimos fazer a articulação, veio o italiano, o diretor, ele veio para Prudente, nós fizemos uma palestra 6 meses depois para falar com os empresários sobre as tendências das cores. Então, como eu disse, vocês se sintam numa palestra internacional, foi o que aconteceu lá em Prudente. Então, quer dizer, numa visita dessa, você está do outro lado do mundo, você conseguir mobilizar, claro que eles também tinham interesse, né, de expandir o mercado, mas da possibilidade de colocar o empresário que está tão distante, às vezes, que não pôde ir, ter essa oportunidade de conhecer um pouco, né, a história, as tendências. Então, foi uma questão que ajudou muito os empresários da região também, a aproximar, né, de algo que está tão distante para eles. Então, foi um evento muito bacana, nós conseguimos levar o representante dessa indústria para falar para os empresários um pouco sobre a tendência das cores. E aqui foi uma visita técnica que aconteceu também no escritório Lombardini, onde nós levamos os arquitetos, os designers, para conhecer um escritório de arquitetura, de design lá em Milão, para mostrar para eles como é que é uma equipe de criação. Então, é um escritório, né, pode ver, né, é diferenciado, não são salas fechadas, onde existem as equipes de criação de designer. E os empresários que foram, os arquitetos designers que foram para essa visita, eles ficaram impressionados, né, com a forma de criação, e aqui eles deixam todos os trabalhos disponíveis. Então, desenvolveu o projeto, criou, esse projeto fica aqui. Os empresários que foram puderam pegar, posso levar esse? Pode. Pegaram os projetos e puderam levar para casa os projetos.
Então, eles não guardam a informação, vamos assim dizer, né? Eles vão socializando. Eram projetos que já tinham sido realizados, mas eles ficam aqui à disposição. Então, vários empresários não sabiam se pedia, não pedia, pode levar. Então, os empresários também tiveram a oportunidade de conhecer, né, todo o processo, as equipes de criação, e ter acesso e levar esse material para casa. Aqui nós vamos falar um pouco agora sobre as tendências e oportunidades, que é um áudio que nós gravamos com a Famaioli lá em Milão, não dá para trazê-la para cá. E a nossa ideia era, depois dessa visita em Milão, fazer essa transferência de conhecimento também para vocês, mostrar quais são as tendências. É diferente, eu fui visitar a feira, mas tem uma especialista para falar. Então, nós gravamos um áudio, vamos colocar para vocês agora, ela vai explicar todas as tendências, oportunidades que foram apresentadas em Milão, tudo bem? Então, é um áudio de 20 minutos aí para vocês compreenderem um pouco, né, do que aconteceu e quais são as tendências, tudo bem? Olá a todos, eu sou a Famaioli, designer e trend analyst, diretora do estúdio Famaioli de Milão, e juntamente com a SIC Marketing de Maurício Siqueira, iremos apresentar para vocês o relatório Design Signal, que trata das tendências em ação no Salone e Fuori Salone de abril de 2015. Design Signal trata então dos conceitos observados, e foram muitos, por exemplo, cores bold, florestas urbanas, pitadas de funcionalismo, design com materiais. Eu desligo o microfone. Vai, pode falar. Vai, testa agora. Vai, peraí. Não é aqui. Ali embaixo, tá vendo? Olá a todos, eu sou a Famaioli, designer e trend analyst, diretora do estúdio Famaioli de Milão, e juntamente com a SIC Marketing de Maurício Siqueira, iremos apresentar para vocês o relatório Design Signal, que trata das tendências em ação no Salone e Fuori Salone de abril de 2015. Design Signal trata então dos conceitos observados, e foram muitos, por exemplo, cores bold, florestas urbanas, pitadas de funcionalismo, design com materiais sofisticados e sustentáveis ao mesmo tempo, muito mármore, cerâmica e cobre. Mas tem muito mais. Vejam conosco as tendências projetuais observadas na ocasião, com o objetivo de ser inspiracional. Vejamos agora as keywords, ou seja, palavras-chave, que são, vamos dizer assim, de alguma forma elas tentam resumir em algumas palavras as tendências observadas, de forma sempre visual. Então, nós teremos os novos neutros, luxo botânico, cosmic mood, all together, bad comfort, new Memphis, new bronze, mix mármore, paper rocks e a palete de cores de 2015. Começamos então com os novos neutros. Nos novos neutros, vemos nuances de azul e burgundy juntas, nos cenários ou no mobiliário. E poderemos dizer que então essas são as novas cores neutras, principalmente na parte de estofados, onde eles se aplicam de forma natural. Nessa tendência, vemos várias empresas, Caligares, Malerba e Gama, e damos destaque à Flu, que é uma empresa 100% italiana, fundada em 1978, líder indiscutível no setor de mobiliário para salas de estar, sempre muito distinta pela alta qualidade e produções de camas e estofados de vanguarda. No Design Signal Luxo Botânico, víamos espaços verdejantes, desde os players do high-end luxury, ou seja, produtos de alta gama, como as empresas Hermès e LV, até chegar no low cost, ou seja, custo baixo, como IKEA. A floresta parece que está voltando ao seu lugar merecido, e a costela de Adão foi a planta mais homenageada. Sons de água completavam muitos cenários, chamando a atenção de todos. Nessa tendência, vemos então as empresas que referimos antes, como Hermès, IKEA e Casamania, que é uma empresa muito conhecida aqui na Itália, mas vamos dar um destaque especial à IKEA, pois, como sabemos, é uma empresa que projeta e produz mobiliário considerado aqui na Europa de low cost, mas que esteve presente neste Fuori Salone também, trazendo muito forte a tendência do luxo botânico. Vemos agora a tendência projetual Cosmic Mood.
A origem dessa tendência vem dos últimos desfiles de moda e acaba de aterrissar no mundo dos interiores este ano, como vimos sobretudo em diesel na parceria Trendsetter, ou seja, lançadora de tendências, com a empresa Celeste, que inclusive apresentou uma linha de jantar com o nome sugestivo de Cosmic Dinner. Nessa tendência, vemos as Ceramic Tables por Elisa Strozzi e o tapete Nebula. Porém, vamos dar um destaque especial à Diesel, que ela nasce como empresa de moda. Claramente, todos conhecemos já de alguma forma os seus jeans, por exemplo, que são muito famosos, mas há algum tempo faz parcerias criativas e produtivas em mobiliário com grandes marcas como, por exemplo, a Moroso e a Valcutini. Aqui vemos objetos para momentos de convívio em família, como jantares e almoços, inspirados então na tendência Cosmic Mode. Aqui vemos então o design Signal Bed Comfort. Se trata então de um design muito confortável, presente nos estandes, onde tratava de sofás e poltronas que podiam servir como cama, sempre com largas e macias almofadas para descansar todo o corpo após um exaustivo dia de trabalho, como vimos em quase todas as players de sofá, iniciando pela mais seguida, a Living Diesel e seu sofá XXL. Aqui as estruturas podem ser movidas e adaptadas à posição que você definir mais relaxante. Nesta tendência vemos então Edra, Cassina e a Matrícia de Moroso. Essa que é uma das únicas empresas conhecidas mundialmente pelo saber fazer industrial de forma artesanal e que comercializa um mobiliário muito atento à contaminação entre design, arte contemporânea e a moda. O outro design signal, que chamamos de All Together, é um conceito muito interessante que pode ser novo para todos nós e que ainda vai gerar muitos produtos, dada a sua grande aplicação em pequenos espaços. Pois estamos vendo muitas linhas de mobiliário e acessórios que não apenas se adaptam com muita elegância aos JKs atuais, mas oferecem tudo aquilo que precisamos para a nossa multitasking society. E é um grande sinal da macro tendência território pessoal. Fiquemos de olho. Nesta tendência, vemos aí no slide Moroso, Pedrali, Caterham, mas vamos dar destaque à Natuzzi, que surge na década de 50 aqui na Itália e é uma das empresas mais famosas no mundo por uma tipologia de produto que conhecemos já muito no Brasil, que são os estofados geralmente em couro, Mas o que poucos sabem é que ela tem uma marca Divani Divani com lojas em franchise em que revendem essa tipologia de mobiliário e outros materiais mais acessíveis, como tecidos. O outro design signal é o New Memphis. Este foi o ano do Grand Revival Memphis, que era na verdade um estilo que nasceu aqui em Milão, um estilo de design de mobiliário. Ou era através da inspiração ou da reedição, como é uma tendência já muito forte. Nós estamos vendo reedições, revival já há mais de 5 anos aqui no Salone. E notamos então um grande fluxo de mobiliário, de projetos, de interiores e cores, formas, que vieram, na verdade, então, todos os projetos de Ettore Sottsass, que foi um dos criadores desse estilo, Nós sabemos que ele quebrou todas as regras do design naquela época e o resultado, embora hoje seja um pouco datado, ou seja, realmente muito anos 70, 80, ele, mesmo assim, ele continua sendo único e muito pós-moderno. Extremamente não convencional e que agrada a todas as idades, Um outro design signal é o New Bronze. Bem, no ano passado nós vimos um grande retorno dos acabamentos metálicos em ouro e bronze e neste parece que vai continuar, mas muito mais declinado em mood vintage, através das tonalidades que parecem usadas, como nós vimos aí nas imagens. Muito interessante o tom pink bronze de algumas players, que iam desde as luminárias até o mobiliário. Na verdade, nós acreditamos que eles têm muito sucesso hoje porque ele é um acabamento muito feminino e elegante. E ele é sucesso em qualquer acessório para a casa, geralmente quando combinado com rosa e azul pastel. Nessa tendência, nós vemos então várias empresas ali, como exemplo Malerba, Midi e Bianca, e vamos dar um destaque especial à Cartel,
porque ela é uma das empresas mais antigas aqui do Made in Italy. Ela foi fundada em 1949 e ela produz essencialmente objetos imobiliários em plástica. É uma das empresas que guia as tendências projetuais no Salone e foi uma das responsáveis pelo lançamento do designer Philip Starck. Uma outra keyword, ou seja, uma palavra-chave de uma tendência vista no Salone é o mix mármore. Aqui, os mármores de Calacatta e Carrara retornaram com grande força desde o ano passado, mas neste vieram interessantes combinações, onde, porém, não são eles o destaque, mas sim o conjunto do objeto. Com madeira, com metal e até tampas em cerâmica, retomam os padrões marmóreos, dando mais leveza estrutural, ou seja, algumas coisas que pareciam ser de mármore não eram. O design de muitas peças, mesas na maioria, são elegantes e servem para o dia a dia. Nesta tendência, vemos vários exemplos: Bros, Bonaldo, Catalan, Meridiane. Nós vamos dar destaque a Catalan, pois fundada em 1979, sendo hoje uma grande lançadora de tendências em pequenos complementos de mobiliário, sempre pensados com a força projetual e matérica do mármore. Hoje, portanto, reproposto em um mix de materiais como madeira e metais. O design signal Pepper Rocks trata, na verdade, então, faz parte, né, de uma grande tendência projetual que nós chamamos de mix de materiais distintos. E causou grande surpresa, porque, claro, ela é relacionada ao aspecto da sustentabilidade, mas causou surpresa porque é a primeira vez que nós vimos de forma tão maciça o uso de papel como matéria-prima na fabricação de mobiliários e objetos. O que conhecemos como uma espécie de papier-mâché foi utilizado, por exemplo, no estúdio Laura Daza, como vemos na imagem, que foi apresentado no distrito de design de Ventura Lambrate. Claro que todos esses três projetos que nós vemos, a grande coincidência entre eles é que eles participaram do grande movimento atual do uso de corantes naturais para criar cores em matéria-prima, ou seja, papel, reaproveitamento de papel e a utilização de corantes naturais da natureza, então de frutas, de verduras, para dar a cor, então, nessa matéria-prima. Chegamos agora na palete de cores. E o que nós temos que comentar aqui é o seguinte: o Salone desse ano e o Fore Salone, ele foi uma grande festa em palete de cores. Todas estavam presentes de um modo ou de outro, mas alguns destaques foram vistos, como por exemplo a gama de cores frias que iam do azul ao verde, em total antagonismo com os vermelhos, amarelos e verdes acesos. Mas quando nós falamos em antagonismo, é um antagonismo positivo. A palete pastel, por exemplo, era presente na grande parte dos estandes. Junto das cores primárias, o amarelo parece ter conquistado definitivamente o mundo sério do design Made in Italy. As nuances cromáticas que vimos no sofá glitter da Amoroso foram replicadas por muitas design followers, ou seja, seguidoras das empresas principais, e terão provavelmente o seu ápice no próximo Salone. Nós vemos nesse slide, por exemplo, alguns dos exemplos que nós acabamos de relatar, onde cores primárias foram misturadas em uma grande festa cromática, né? O resultado disso, de qualquer forma, sempre é um ambiente muito alegre e irônico. O amarelo, com as suas declinações, ele foi um grande protagonista. Nós percebemos que o estofado se presta muito bem a essa cor, é uma cor acesa, é uma cor que ela detalha bem no ambiente, mas ele não se aplica só no mobiliário, como nós podemos ver também nas paredes, né? Causando um impacto visual muito forte. O vermelho, que se misturava em harmonia com o amarelo, esteve presente declinado do tom cerâmica ao vermelho vivo. É uma cor muito contemporânea, é uma cor realmente de detalhe, como o amarelo, e se presta muito bem para a decoração de interiores contemporânea.
Nós vimos também a combinação entre azul, amarelo e vermelho, ou seja, as cores primárias, e era muito notada tanto nos acessórios das empresas já conhecidas, Moroso, Diesel, Valcutina, etc., como nas novas new entrants que nós falamos, né? Ou seja, os novos designers, os designers emergentes, das empresas que estão nascendo, empresas jovens, e muito nos salões satélite. E claro que não faltaram aqui os tons pastel, que iam do verde musgo ao amarelo terra, passando pelos azuis anos 50, ou seja, é a palete 50s, que nós chamamos, né? Ou palete vintage, como preferirem. Esperamos que tenham apreciado e agradecemos a atenção. Um abraço. É isso. Então, o som ficou um pouco prejudicado, porque existe uma multidão lá fora, né? Mas nós vamos disponibilizar para vocês essa apresentação com vídeo, só que nós não temos como disponibilizar agora, porque o arquivo é pesado. Eu vou deixar meu cartão e nós vamos deixar esse material num local público que vocês podem baixar, tudo bem? Na íntegra. Então, essa fala da FA foi mais para mostrar um pouco das tendências, né, do que estava acontecendo por lá, a questão das cores, dos acessórios, para que vocês pudessem ter essa informação aí. Então, em toda a feira, então, tinha várias cores, a questão das combinações, dos materiais, dos acessórios, tinha de tudo. Então, desde o mármore, o mais sofisticado, né, o mais neutro. Então, isso é para mostrar as tendências. Claro que teve um empresário que até comentou, é muita informação, mas é um quebra-cabeça. Se o empresário consegue, né, pegar todas essas informações e trazer para a sua empresa, e levando em consideração também o perfil do seu cliente, né, o que o seu cliente quer. Então, isso serve como base, né, para você poder mudar e inovar também, ter opções, estar antenado no que o mercado está demonstrando por aí. Okay? Bom, quais foram os conhecimentos adquiridos, né, que os empresários, assim, o que trouxe essa visita, essa missão? Tendências para o segmento de imóveis, né, porque muitas vezes o empresário fica no dia a dia, às vezes não assina uma revista, não sabe o que está acontecendo. Então, o que está por vir que vai chegar por aqui? Então, a questão da tendência, que é algo que vai chegar. Então, isso foi muito importante, que foi um ponto forte para eles. Depois, o sistema de produção de imóveis sob medida, que eles puderam visitar a fábrica, né, conhecer nos escritórios como é que eles fazem o planejamento. A questão da sucessão familiar também para eles foi muito importante, que muitas vezes o empresário no dia a dia, ele não para pensar nisso também. Né? Quem vai continuar a empresa dele? Porque o tempo passa, né, para nós, não é? Então, a questão da sucessão, preparar a sua empresa para o futuro, para que ela possa se perpetuar. Então, preparar, né, alguém da sua família para que possa dar continuidade na empresa. Então, foi algo importante que eles puderam vivenciar nas duas empresas que eles viram. Compartilhamento de experiências entre os empresários do grupo. Então, como eu disse, quando você está com vários empresários de muito setor, do mesmo setor, os problemas são muito parecidos, né? Mas é a troca de experiência, a troca de informação que vai gerar conhecimento para ele. Que muitas vezes ele está no dia a dia ali, ele tem um problema, ele não consegue pensar, sair do quadrado, né? E às vezes num bate-papo informal ele encontra a solução, que era tão óbvio, tão simples, mas ele não conseguia pensar. Então, essa troca, né, de informação e de experiências é que gera o conhecimento, né? Então, isso melhora também o ambiente para o empresário. A visão geral de diversos perfis de produtos expostos nos pavilhões. Então, ele pode estar em contato, né, com uma gama muito grande de cores, de tendências, de modelos, né, de designer, como eu disse, desde o mais simples até o que parece que é meio maluco. Mas, quando ele está ali, ele se transforma no ambiente. Então, era o conjunto que ele conseguia transportar lá para o dia a dia da empresa dele. Novos materiais, novos produtos e novas aplicações também. Até mesmo a exposição dos produtos, teve muitos empresários que viram como inovação. Nós tínhamos uma empresária que trabalha com decoração. Ela falou, eu vi lá a exposição de papéis de parede, tecidos, né, pendurados como se fosse num açougue. Ela falou, a carne não fica pendurada naqueles ganchos? Então, os tecidos ficavam pendurados daquela forma. Não vai deformar? Não, o cliente pode pegar, ele pode fazer as combinações. E ela ainda mantinha naqueles rolinhos, né, tudo em pé. O cliente ia pegar aquele monte de rolinho pendurado. Então, quer dizer,
Parece que é uma coisa tão simples. Então, é uma inovação para ela que mudou a forma dela de expor o seu produto também. Então, esses aqui foram alguns dos conhecimentos, né, adquiridos pelos empresários. E como se preparar para o mercado internacional? Então, ou para o mercado, o empresário tem que buscar informações, buscar tendências, falar com os outros empresários, planejar a sua empresa, né? Então, isso o Sebrae pode fazer por vocês. Nós temos vários cursos de capacitação de planejamento, de gestão. Temos cursos gratuitos pela internet, que vocês têm acesso aqui no nosso site. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você pode acessar e fazer o curso, né? Você pode conversar com os nossos especialistas, nós temos um chat para tirar informações e dúvidas sobre gestão. Temos também a questão de inovação tecnológica, o Sebrae Inova, onde nós temos especialistas, né, que podem ir dentro da sua empresa para melhorar um processo de produção, processo de criação, desenvolvimento de produtos, para melhorar o processo produtivo. Isso o Sebrae pode fazer. Acesso ao mercado, que são visita-feiras, missões, para vocês conhecerem tendências. Agora vai ter a Formobile, não sei se vocês sabem, aqui em São Paulo, é a maior feira de imóveis. Então, quem puder ir, é uma oportunidade também para visitar, para conhecer as tendências e prospectar negócios. E para quem era da construção civil, tem a FEICOM também, agora em abril. Então, é importante vocês conhecerem e visitar para ficar antenado, né? Você vai ver novidade, vai trocar informação e vai encontrar gente como você lá, né? Então, essa é uma oportunidade. E os cursos à distância que eu falei que vocês podem acessar para fazer gratuitamente. Ok? Bom, quero agradecer a paciência pela oportunidade também. Aqui tem nosso 0800, meu e-mail. Eu vou deixar um cartão com vocês com o meu e-mail. Se alguém tiver interesse em receber essa apresentação, só me manda um e-mail, que aí eu encaminho o link para que vocês possam baixar. Tudo bem? Então, agradeço. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês aqui. A Formobile, ela acontece em julho, aqui no Espaço AMB. Você pega e vai passando, por favor? Não, a feira, quando o Sebrae organizou essa feira, foi o ano passado, foi junto com o Sindimóvel, que é o Sindicato da Indústria de Imóveis, né, que foi um parceiro do Sebrae para levar os empresários para a feira. Existe um subsídio pequeno do Sebrae, mas os empresários também têm que pagar. Então, toda a programação o Sebrae desenvolve, né, para que vocês tenham acesso. Esse ano não está previsto a missão para Milão no Salão de Imóveis, né? Então, depende muito da época, dos grupos, né, dos setores que estão mais necessitados, vamos se dizer. Então, esse ano nós não vamos organizar a missão para Milão. Tá? Como? Aí você procura o Sebrae mais próximo de você. Normalmente, os empresários têm que estar participando de algum projeto do Sebrae, está organizado junto com o setor. Então, procura o Sebrae mais próximo para saber se ele tem um desenvolvimento de projetos do setor, do segmento de vocês, tá? Para que vocês possam ter acesso a esses produtos, a esses serviços. Tudo bem? Então, muito obrigada. Aproveite a feira. Também obrigado pela presença e pela participação de vocês.